maior biodiversidade do planeta é do Brasil. A capacidade de desenvolver produtos compatíveis com a floresta é dos brasileiros. Um agro forte que alimenta o planeta é do Brasil. E o trabalho duro, a pesquisa de ponta, o desenvolvimento tecnológico é dos brasileiros. Ser reconhecido pela capacidade produtiva, matriz energética limpa, inovação e pelo maior programa de inclusão social do mundo também é do Brasil. Assim como ser respeitado pelo talento que conquista o mundo é dos brasileiros. A Apex Brasil leva nosso país para o mundo todo, promovendo produtos do Brasil e o talento dos brasileiros. As exportações estão batendo recordes, trazendo os melhores resultados da história. Nosso país está indo cada vez mais longe e conquistando a posição que merece no mundo. É do Brasil, é sustentável, é para o mundo todo. Apex Brasil. Governo Federal, União e Reconstrução. A AWS é a plataforma de nuvem mais abrangente e amplamente utilizada do mundo. Organizações de todo tipo e tamanho utilizam a AWS para reduzir os custos, ficar mais ágeis e inovar mais rapidamente. A AWS fornece serviços tecnológicos sob demanda através da internet, com pagamento conforme o seu consumo. A AWS oferece mais serviços e mais funcionalidades do que qualquer outro fornecedor de nuvem. Isso faz com que ela seja mais rápida e fácil e tenha um melhor custo-benefício para migrar as suas aplicações para a nuvem e para criar qualquer coisa que possa imaginar. Com a maior comunidade de clientes em todos os setores de mercado, a AWS tem uma experiência incomparável e uma expertise em que você pode confiar para as suas aplicações mais importantes nos mais diversos e imagináveis tipos de uso. Segundo o fundador da Wired, não vivemos uma era de mudanças, e sim uma mudança de era. As transformações em diferentes áreas da sociedade e da economia vêm impactando de forma cada vez mais acelerada ao mundo do trabalho. Os estudos apontam que o gap de habilidades atual no Brasil já é de 81%, ou seja, a cada 10 gestores contratando, 8 deles não encontram pessoas candidatas com habilidades necessárias. O ponto-chave está na diferença entre as habilidades exigidas para as funções que estão deixando de existir e as vagas que estão sendo criadas. Acreditamos que as empresas precisarão ser cada vez mais protagonistas nesta jornada educacional para liderar programas de upskilling e reskilling em larga escala. E tão importante quanto a escala e o volume das pessoas impactadas é garantir que essas oportunidades cheguem às pessoas que historicamente tiveram menos acesso. Venha fazer parte desta jornada com a gente. Olá, sejam bem-vindos novamente à programação da ABS Conference 2023. Esperamos que vocês tenham feito um bom almoço, tenham conversado bastante. O nosso almoço foi viabilizado pelos nossos patrocinadores. A Apex Brasil, Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, TOTUS, AWS, Prosper Tech Talents, NIC.br e Comitê Gestor da Internet no Brasil, CAESBRA e SND.
E nós estamos de olho nos posts de vocês nas redes sociais. Marquem os perfis da ABS e usem a hashtag ABSConference 2023 e a hashtag Futuro Digital. Nós temos ainda muito conteúdo nessa tarde de hoje, muitos temas relevantes discutidos aqui no palco. Nessa nossa mesa redonda de agora, o tema é Cidades Inteligentes, Dados e Tecnologia em favor da cidadania. Mais uma vez, nós contamos com a participação de vocês, vocês podem enviar perguntas. Quem está nos acompanhando de longe, online, também é bem-vindo aqui a participar, é só enviar as questões através do nosso chat. Vamos, então, para a nossa terceira roundtable do dia. Eu vou chamar aqui para compor esse painel Paula Faria, CEO da Necta, empresa organizadora de eventos sobre cidades inteligentes, mobilidade, transporte aéreo, PPPs e infraestrutura. Seja bem-vinda, Paula. Convido também Paulo Pandolfi, cofundador e diretor do Colab. Olá, Paulo, seja bem-vindo. E chamo também ao palco a nossa convidada, Suzana Marchione, CEO no Brasil da Planet Smart City. Seja bem-vinda, Suzana. Para conversar com vocês aqui, eu vou convidar a nossa moderadora, Camila Cristina Murta, líder do Comitê de Compras Públicas da ABS. Camila, obrigada pela moderação. Seja bem-vinda, é com você agora. Alô, está funcionando já. Obrigada, pessoal, obrigada pela presença num tema tão relevante que a gente tem hoje aqui para discutir. Todas as pautas aqui de manhã a gente falou, de uma certa forma, sobre as transformações digitais e como elas estão refletindo na nossa vida. O tema agora é a gente falar sobre cidades inteligentes, né, os desafios de aumentar a digitalização, a questão de como a gente fazer com que de trazer maior usabilidade para o cidadão, que é o nosso foco central aqui, as questões sobre infraestrutura, né? E aqui eu queria abrir com uma frase do Thomas Friedman, que é um colunista do New York Times, que ele fala que nós temos 3 acelerações que estão acontecendo no mundo: as mudanças climáticas, a aceleração de mercado e a capacidade computacional, né? E essas 3 acelerações, elas têm impactado o mundo e mudado a forma como a gente tem interagido na política, na geopolítica, na ética, no nosso mercado de trabalho e na sociedade. Então, partindo desse pressuposto, que a gente tem uma capacidade computacional muito maior e uma velocidade de informação que está perpassando aqui pelas nossas vidas, eu queria começar fazendo a pergunta aqui direcionada a todos vocês, né? Eu queria ouvir um pouquinho de cada um. Como vocês enxergam que, a partir da pandemia, o governo ele foi impulsionado a fazer uso maior das tecnologias digitais? Como que isso impactou no serviço público? Boa tarde a todos, obrigada. Eu começo vendo também o outro lado. Você sabe, nós da Planet construímos bairros e cidades inteligentes e inclusivos, ou seja, voltados para o público do Minha Casa Minha Vida. E aquele que percebemos no período da pandemia foi muito claro, muito forte. Quem não tem conectividade foi literalmente fora de todos. E esse nosso tipo de público é aquele que é o esquecido, aquele que muitas vezes está fora. Portanto, o conceito de conectividade, acho que, mais uma vez, foi claro. Além de empoderamento, no período da pandemia, foi um nada total. Portanto, de um lado e do outro, o governo primeiro perceberam como era necessário algo de urgente, de muito mais rápido daquele que era pensado até aquele momento. Na nossa visão, era conectividade como conceito de empoderamento. A pandemia, literalmente, deixou pessoas fora do mundo por meses e meses. E esse nosso público é, mais uma vez, o mais esquecido. Eu trouxe uma colinha aqui para trazer alguns dados, porque
Enfim, só para me apresentar, eu sou responsável pela plataforma Connected Smart Cities, que hoje é a maior comunidade de cidades inteligentes do Brasil, e nós somos responsáveis não só pela organização do evento, que hoje é o maior do tema, mas também de diversas premiações, rankings, estudos. Temos o único portal dedicado a esse tema, que é 100% gratuito, com informações de todo esse ecossistema, e nos sentimos aí responsáveis por liderar algumas pautas sobre, inclusive, a questão que traz a gente aqui para essa discussão hoje de digitalização. Você falou, Camila, sobre a pandemia, né, de como isso acelerou o processo. Na pandemia, segundo a GV, a antecipação do processo de transformação digital na pandemia foi equivalente ao esperado para o período de 4 anos, ou seja, nós antecipamos em 4 anos a digitalização e a utilização da tecnologia, mas com um grande desafio. Até vi o Daniel Annenberg aqui. Ah, você aí. A gente discutiu muito em evento online em 2020, Daniel, você lembra disso. E o Daniel escreveu artigos incríveis para o nosso portal, e a gente teve a oportunidade de discutir isso profundamente nas nossas lives, que era a questão da inclusão digital. A gente percebeu que, sim, nós antecipamos 4 anos, mas não foi de uma forma igualitária, né? Nós tivemos aí problemas seríssimos. Sim, em São Paulo nós tivemos problemas, né, Daniel? Imagine nas regiões em que o acesso à tecnologia era ainda mais difícil. Então, eu acredito que, nesse tema, a gente tem desafios importantes. Eu acho que essa antecipação foi bem importante para a gente conseguir avançar nessa pauta e, inclusive, discutir mais profundamente essas questões, porque o desafio, né, da gente ficar em casa fez com que a gente precisasse olhar para a importância da digitalização, mas sem nunca deixar de observar esse fato que foi bem complicado na ocasião, que foi a questão da inclusão digital. Então, só para essa sua pergunta com relação à parte da pandemia, realmente foram 4 anos, que foi bastante coisa, né, Paulo? Foi. Eu ia te dar o gancho. Pode ir. Foi muito complicado. Primeiro, eu agradecer o convite. Muito feliz de estar aqui dividindo o palco com pessoas que eu admiro tanto, né, e tenho, né, parceria há tanto tempo. E eu acho que acelerou, né, e até comentei num outro momento que trouxe uma ressaca, né, depois que acelerou. Mas acelerou muito, acelerou por uma questão de saúde pública, né? Porque vamos imaginar se a gente não conseguisse fazer os agendamentos da vacina do Covid digitalizado, né, online. O que isso acarretaria, né? Um problema de saúde pública, né? Pessoas aglomeradas em filas gigantescas em postos de saúde, ou então tendo que ir até secretarias municipais de saúde. Então, realmente, a digitalização ela foi necessária por conta da saúde pública na pandemia. Tirando o fato de, claro, né, os gestores entenderam que o mundo analógico também era problemático no momento em que eles tinham dificuldade de... Até a prefeitura, eles estavam se isolando também. Mas eu acho que a questão da vacinação, do agendamento, foi bem importante e foi muito benéfico e salvou muitas vidas, e foi a primeira prova da importância de você ter a condição, né, de ter um serviço digital, né, o acesso digital a um serviço público. Eu costumo dizer que a gente só conseguiu, o governo brasileiro, ele só conseguiu ter essa resposta porque ele vinha num processo de 20 anos, né, de ter um site institucional, de colocar suas informações numa página da internet, porque começou assim, que é o que a gente fala de governo eletrônico, foi passando por governo aberto, que foi aquele clamor de ter dados abertos, de começar a ter acesso a dados para a inovação, né, governo digital, e a gente chegou na transformação digital. Então, obviamente que qualquer pandemia, qualquer algo que mexa com a sociedade, que nos prive do nosso exercício natural e corriqueiro, faz com que essa disrupção aconteça, e ficou claro que o governo ele conseguiu dar uma resposta, até porque era uma questão sanitária, então ele precisava dessa resposta. E aí a minha questão vem o seguinte, Paulo, o cidadão, como que ele se apropriou dessa possibilidade de participação? Porque a gente aumentou rede social, a gente aumentou esse acesso à informação e a possibilidade de todo mundo ter informação aqui, né, no celular. Claro que a gente tem os excluídos digitais, mas aí a gente tem uma questão de desigualdade social, mas eu estou falando de uma maior parcela, né? O Silvio trouxe um dado aí, 84% da população brasileira está inserida dentro da internet.
o restante, infelizmente, são os excluídos digitais, mas a minha pergunta é no sentido de como que esse cidadão ele atuou, né, a sua experiência pelo Colab, qual foi essa participação do cidadão em reivindicar, em exercer a cidadania? Eu acho que esse movimento, né, do cidadão, né, que, inclusive, né, o Colab inicia em 2013, tentando trazer para os gestores públicos a importância, né, de dar o protagonismo para o cidadão, no momento que o cidadão participa na construção ali da cidade. Eu acho que a pandemia acelerou também isso, claro, porque acelerou o entendimento do gestor público em ter o cidadão próximo a ele, né, para ajudar no desafio daquele momento, né, era um momento muito complicado, mas eu acredito que é uma jornada, né, onde o cidadão, em um primeiro momento, ele entra, a desconfiança é muito grande, então a gente tem pesquisas que mostram que a desconfiança do cidadão na gestão pública ainda continua muito alta, né, mas ele entra desconfiado, né, daqui a pouco a prefeitura ou a entidade, o governo, chama ele para participar, né, seja participar podendo reivindicar um problema ou participando de uma consulta pública, né, ou acessando um serviço. E aí ele vai iniciando uma jornada da construção da confiança. Primeiro ele é atendido, ele entende que, olha, realmente a prefeitura ou o governo está me atendendo, né? Daqui a pouco ele caminha para ter uma experiência de retorno, de satisfação, né, de entendimento que a prefeitura ou aquela cidade está resolvendo o problema dele. É quando ele consegue acessar uma carteira de serviços digitais e quando ele consegue ver que a voz dele, né, ou seja, a escolha que ele tomou para um equipamento público foi feita, ele, nesse momento, se torna um cidadão protagonista, colaborativo, com senso de pertencimento territorial, e esse cidadão é muito valioso, né, para a gestão, porque ele vira aliado da gestão, ele começa a entender e ter empatia do quão difícil é estar sentado na cadeira de gestor público, né, e estar ali com um desafio diário, né, de construir uma cidade. Então, eu considero que é uma jornada, e essa jornada ela é super importante ser compreendida, porque, a todo momento, uma linguagem, uma comunicação não violenta, uma linguagem empática, inclusiva, é super importante nesse processo, né, porque você pode perder ele ali se você não estabelecer. E a gente encontrou no Brasil ainda uma relação muito truculenta, e, aos poucos, hoje, a gente já percebe que existe uma consciência e uma linguagem muito mais da construção de um relacionamento estruturado e colaborativo do que de uma relação conflituosa entre o cidadão, né, e o governo. Você acredita que, pela transparência das ações do governo, ele está conseguindo ter essa maior empatia do cidadão? Exatamente. O conceito de accountability, né, prestação de contas, ele é muito poderoso, né? Então, a gente percebe que, mesmo que o problema não tenha sido resolvido, só o fato da transparência estar ali apresentada e o diálogo transparente, sincero, do governo com o cidadão, já faz com que esse cidadão compreenda e, né, seja muito mais, reaja de forma mais tranquila em relação a um problema. Então, realmente, a transparência é algo muito importante nesse processo. Paula, e isso você acredita que é muito da tua atuação também junto ao governo, de capacitar e explicar e fazer todos os seus eventos para que o governo também tenha essa visão do quão importante é colocar o cidadão no centro? Com certeza absoluta, né? O Paulo e o Gustavo da Colab são nossos parceiros. A gente discute muito isso, Camila. E como é que isso se dá no nosso caso? E a gente percebe como essa nossa colaboração também é super importante para co-criar esse ambiente favorável para essa transparência, esse diálogo. Quando a gente iniciou o Connected Smart Cities, o entendimento de cidades inteligentes se dava muito a partir da tecnologia. E aí nós levantamos estudos internacionais e poucos acadêmicos que discutiam isso aqui também no Brasil, para entender como era esse conceito. Quando a gente se aprofunda no conceito de cidades inteligentes, a gente percebe que não é só tecnologia, a gente discute vários eixos temáticos que são transversais e são interdependentes. Então, esse entendimento do conceito é bem importante, e como, no início, a primeira edição do Connected Smart Cities foi em 2015, então a gente já está próximo de completar 10 anos de existência, meio próximo aí, né, do início da Colab, que acho que foi em 2013, né, Paulo? E, nesse momento, a gente percebeu que nós precisávamos de um estudo norteador para que a gente conseguisse explicar o que eram as cidades inteligentes de fato. Então, daí que nasceu o ranking, que hoje é o principal, acho que é o único estudo dedicado a esse tema.
Então, nós levantamos os indicadores que era possível medir nas cidades brasileiras e passamos a apresentar anualmente, sempre com cobertura, parceria de grandes veículos, com valor, e que nos ajudou a levar a informação para o gestor público. E aí vem a resposta para a sua pergunta, só para dar contexto. No início, quando a gente começou a apresentar o resultado do ranking, o gestor público ele ia lá como um reconhecimento que ele levava para uma questão mais partidária. Eu ganhei, aí, enfim, mostrava lá na prefeitura e a gente falou, puxa, não é essa a nossa intenção, não é só isso. A gente quer compartilhar boas práticas, a gente quer que as prefeituras, os gestores que estão trabalhando bem em algumas questões possam inspirar as demais prefeituras, os demais gestores a trabalhar na mesma direção. E a gente passou a fazer a apresentação para eles, mostrando os indicadores, falando, olha, você vai apresentar, mas a gente quer uma apresentação técnica. Então, a gente precisa que algum secretário, se o prefeito não for tão técnico, não conseguir fazer essa apresentação da forma como a gente imagina que seria interessante para a troca dos demais participantes, a gente quer que você apresente os números e como você chegou lá, a tua jornada para chegar neste número, nesse indicador, para você estar aqui no palco. E esse trabalho, que foi de formiguinha mesmo, hoje, quando você esteve, né, no evento esse ano, conversando com os gestores, você percebe que a troca é totalmente diferente. Hoje já existe uma troca de, puxa, como é que você está fazendo? Qual que é a tua dor? Como que a gente consegue melhorar esse serviço? Como é que a gente consegue, enfim, fazer com que o nosso serviço, né, porque, afinal, eles estão ali servindo o cidadão, a gente consiga, de fato, atender às reais demandas. Então, essa contribuição, então, ele traz a dor do cidadão que está lá na ponta, que passa a ser mais consciente e a colaborar mais, em entender o papel do poder público. E o poder público também passa a entender a importância da participação cidadã através das ferramentas dessa escuta e passa a elaborar políticas públicas a partir disso. Então, para a gente, é uma conquista e tanto. É muito trabalho ainda. Então, a gente... Não tem jeito, a gente está começando, mas é importante Muito. porque faz o benchmark, né? O ranking, a premiação, cria essa disputa dos próprios governos quererem, no ano seguinte, estar lá no palco, né? Eu vi o quanto eles, esse ano, teve o Connect Smart City, eu estava lá com a Paula, né, em setembro, e realmente é muito interessante ver o quanto eles estão orgulhosos ali no palco de mostrar o seu case, né? E a gente criou o selo, né, agora esse ano, que o Exato, selo é ainda tem o autodeclarado. E nós tivemos mais de 50 prefeituras participando e o gestor ele chora. Puxa, eu peguei essa bandeira porque uma coisa importante. Porque é difícil também. É uma jornada difícil. Porque para ele tanto faz, né? Se de verdade ele não tem um incentivo para fazer melhor. Qual é o incentivo do gestor público de entregar mais? Então, esse tipo de reconhecimento faz com que eles se sintam estimulados a entregar um serviço melhor com os recursos que eles têm. E pegando aqui o gancho da sua fala, que realmente é muito importante, a administração pública ela existe porque a essência dela é servir o cidadão e ela vai continuar existindo para sempre, ao contrário das empresas, que foi dito aqui que as empresas elas foram feitas para acabar. Em algum momento, elas vão deixar de existir, né? Seja por propósito ou por questões financeiras, mas a empresa deixa de existir em algum momento. Prefeitura não, né? Prefeitura, órgão público, enfim, administração pública de uma forma geral. Então, qual é o grande mote para ela continuar? Né? É só prover serviços básicos, aí a gente está falando de saúde, educação, saneamento. Isso já foi, isso já era para ter sido saneado, isso já era para ter sido atendido. A gente tinha que estar fazendo discussões de mais alto nível. Então, quando a gente coloca a tecnologia digital, que são aceleradas por conta da pandemia, começa a ter um uso maior, uma demanda maior, e, principalmente, uma pressão de uma sociedade que agora é digitalizada, é hiperconectada, é exigente, e está ali também fazendo as cobranças para que as suas necessidades sejam atendidas via um serviço digital, seja para facilitar, para trazer maior conforto, ou para trazer uma maior transparência naquilo que está sendo prestado, a gente reclassificou, a própria ODS, ela reclassificou que transformação digital, hoje em dia, está baseada em 4 pilares. A gente está falando de tecnologia como meio
do governo conectar o cidadão, a gente está falando de mudança cultural para que haja uma nova visão de estruturação de políticas públicas de longo prazo. A gente está falando de um foco num cidadão, ele como centro, como o Paulo trouxe, como que era a expressão? Citizen... Smart City, Smart Citizen, né? O Smart Citizen, né? Era essa expressão, Citizen. né? O Paulo trouxe essa expressão de colocar o cidadão no centro para gerar valor. Hoje, a gente precisa ter o propósito, o governo ele precisa mostrar qual é o valor que ele está trazendo para a sociedade. E aí, pegando esse gancho, eu queria ouvir da Suzana o impacto social que o seu projeto causa, que eu tenho certeza que é imenso, o que você produz, né, o que a Planet ela traz para o cidadão, mas o quão consciente ele está no uso de todos, dentro da sua plataforma, do seu ecossistema, o quanto o cidadão é consciente de fazer uso e ter um environment, né, e ter um meio ambiente ali que ele consiga rodar provido por ele mesmo. Com certeza, um impacto grande, muito grande. E vou resumindo, em poucas palavras, não precisa resumir, a gente quer te ouvir. Aquele que a gente faz, ou seja, são projetos, como falei, do Minha Casa Minha Vida, são loteamentos que têm esse tipo de construções internamente, com uma infraestrutura de verdade, de altíssimo padrão, a tecnologia, a conectividade, o alcance de todos, é um conceito de pessoas, de inclusão social. Impacto forte, a gente tenta de mudar vidas e a percepção é muito bacana. E tudo começa com aquele que o Paulo começou, a transparência, ou seja, sem engajamento, via transparência, é muito difícil falar com as pessoas. Esse nosso é o público que eu acho, como falei no comecinho, mais esquecido, é aquele que começa sem confiança, começa pensando, aqui tem alguém que entrega uma casa, que entrega um lote, sem pensar no futuro, sem pensar que aqui irão morar pessoas, e se fala de vidas. Ninguém parece pensar nos serviços, na mobilidade urbana, em nada, de nada, de nada. Portanto, a gente tenta de fazer algo diferente. E o engajamento é aquele que muda todo. Tentamos, sendo que se trata de projetos abertos, de criar comitê e envolver as pessoas na participação. E aqui é o envolvimento aquele que faz a diferença, é perguntar que tipo de serviços as pessoas precisam. Muitas vezes, para nós da Planet, italianos, é mais difícil ainda. Imagina uma gringa que chegou do outro lado do mundo tentando de fazer um projeto de Minha Casa Minha Vida no Brasil. Aparentemente é toda loucura. E começou com esse desafio, ou seja, projetos abertos e todos começando a falar, nossa, estamos no Brasil, cadê a segurança? E sobre esse assunto é a minha batalha pessoal. Eu acredito que nas cidades do futuro não iremos ter projetos fechados. Eu descobri o conceito de projeto fechado no Brasil, o conceito de classe A, B, C, D no Brasil, com a pergunta, a sua infraestrutura é de classe A, mas seu público não é de classe A. Como funciona? Onde é que a conta fecha? Portanto, a gente aposta na democratização da infraestrutura. Como você falou alguns minutos atrás, antes de chegar a falar de digitalização, infelizmente, precisamos falar de água e esgoto, que muitas vezes não se encontra. Portanto, é triste precisar fazer esse passo atrás para depois chegar em outras conversas. Portanto, a gente chegou com esse desafio, é 10 anos que moro aqui e com orgulho posso dizer que conseguimos realmente entregar infraestrutura de altíssima qualidade, projetos abertos, não tem taxa de condomínio, tem comissão de moradores que realmente participam e pertenciam. A gente tem, muitas vezes, nós latinos em geral, não falo do Brasil, a Itália está na mesma triste situação, a gente tem um conceito errado de bem comum, a gente não pertencia à área pública, à área verde, é da prefeitura. Parece que as pessoas não têm esse sentimento de é meu e eu cuido. Portanto, é um trabalho muito intenso em catequização nesse sentido. Mas o bom é que os resultados chegam e funciona. E eu sempre convido todos a nos visitar agora no Nordeste, mas já chegamos com projetos verticais também em São Paulo e ver os lugares.
Quando você nos visita, você percebe um lugar lindo, e não é somente a infra, é como as pessoas começam a cuidar, como as pessoas são engajadas em querer fazer, os comitês começam a perceber qual é eventualmente o problema e ir na prefeitura, conversar, pedir informações, pedir transferências, pedir contas, números. E aqueles que os dois colegas aqui estão falando é aquele que faz a diferença. É transparência, engajamento e envolvimento. Aproveitando aqui o gancho de como você falou dessa diferença de classes, né, e dados fechados no Brasil, você tem projetos em Turim, Berlim, você tem em outros lugares. Qual é essencialmente a grande diferença? É público, é legislação? O que você sentiu mais olhando o Brasil na dificuldade de implementar o seu negócio? Nós trabalhamos na Itália, no Brasil, na Índia e nos Estados Unidos nesse momento. Quando se fala de habitações sociais, tem uma diferença fundamental. A Índia e o Brasil funcionam da mesma forma, ou seja, as pessoas podem comprar diretamente casas ou apartamentos. Nos Estados Unidos e na Itália é diferente. Tem fundos de investimentos que compram e alugam. Alugam aos valores mais baixos. Por exemplo, um aluguel que normalmente no mercado seria R$1.000, vira para 500 ou 400 ou 600, depende dos casos. Isso tem um lado negativo e um lado ruim. Um lado negativo e um lado positivo. O positivo é que, onde as pessoas podem comprar, como no Brasil, realizam o sonho da casa própria e, às vezes, cuidam da própria casa de uma forma diferente. É a realização de um sonho. O positivo, do outro lado, do modelo americano, do modelo italiano, é que, sendo que proprietários são fundos, eles conseguem organizar de uma forma melhor aquela que é a manutenção. Primeiro, por economia de escala, e segundo, porque é feita de forma uniforme. Ou seja, um ano é, sei lá, trocar todas as janelas, um outro é refazer a fachada, um outro é mudar as portas, um outro é rever o implante elétrico. Portanto, a manutenção é melhor. Em termos de burocracia, nós brasileiros, e já virei brasileira de passaporte, também com esse sotaque entro nesse grupo. Nós brasileiros temos de pior a Itália, ou seja, a burocracia italiana é muito pior. Portanto, quando aqui alguém reclama, eu falo, gente, tentam de ver o que é na Itália, que é pior ainda. O Brasil tem aquele que eu considero um dos melhores sistemas de programas habitacionais do mundo. Minha Casa Minha Vida, claro que precisa se desenvolver. Na minha visão, falta um pouco mais de tecnologia e um pouco mais de apoio social aos projetos. Mas, em termos de organização, eu considero um programa ótimo. Os Estados Unidos, é fácil dizer, funciona de uma forma melhor, tem mais dinheiro, mais rico. Às vezes, chegar a falar de forma crítica com todo aquele que é público é difícil, porque tem uma guerra interna que se chama dinheiro, orçamento. Portanto, dizer que nos Estados Unidos funciona de forma melhor é um pouco simples, tem mais verba para fazer isso. Claro que a organização é ótima. Perfeito, bacana. Pegando o gancho aqui, falando de cidadãos, eu gostaria de ouvir de você, Paulo, a forma dessa participação que o cidadão exerce junto ao governo e como que isso está crescendo, como que está sendo reverberado essa maior participação. Eu acho que o cidadão, ele, no olhar 360, né, da participação dele, o primeiro ponto é quando ele tem uma demanda atendida ou ele consegue entender que ele pode colaborar com uma cidade com um dado, com uma informação valiosa. Então, no momento em que ele encaminha um problema com fotos em diferentes ângulos, inclusive ele compreende que aquela foto vai ajudar uma equipe interna da prefeitura a resolver um problema de uma forma mais eficiente, ele começa ali a ter uma experiência inicial muito em cima do que a gente chama de zeladoria, do dia a dia dele. Em seguida, ele começa a participar de consultas públicas. Ele é convidado por um governo, por uma prefeitura, a tomar decisões em conjunto. E acho que, nesse caso, existem diferentes níveis de complexidade, inclusive em alguma construção. Muitas vezes, o cidadão, no momento em que ele escolhe o nome de uma rua, e aí
inclusive lá em Niterói, um exemplo muito interessante, né, de uma homenagem feita ao ator Paulo Gustavo na troca do nome de uma rua. Né? Em 48 horas de consulta, né, 35 mil pessoas participaram, né, 90% a favor, foi apresentado na Câmara Municipal, que aprovou. Em uma semana estava lá a placa lá, né, da rua Ator Paulo Gustavo, né, uma das principais ruas, né, de Niterói, com essa troca do nome. Então, isso gera um senso de protagonismo. Depois, né, ele começa a tomar decisões de média complexidade, como escolha de equipamento público, né, na praça, prefere parque, prefere quadra, né, e ele começa a entender que a voz dele, a voz do grupo ali, né, está tendo resultado. E, por fim, aquilo que é o mais complicado, né, trazer ele, né, para o planejamento ao longo prazo, né, PPA, PDOT, né, que aí são consultas, né, de maior complexidade e que levam um tempo maior para a resposta, mas que é muito valioso. Né? Imaginar que a gente, capitais brasileiras, né, que não tinham uma participação, né, nesses documentos, nessa construção. Né? Dá o exemplo aqui de uma capital, Palmas, a qual a gente tem um trabalho muito legal lá com a Cíntia, né, a prefeita, que a gente ampliou em 400%, né, a participação da população no PPA. E que, dessa forma, você tem uma maior legitimidade, né, nesse documento, né, tão importante para o futuro, né, da cidade. Então, no momento em que ele passa por essa experiência completa, né, de ter uma relação, né, da voz dele ter, né, um valor ali na gestão e realmente ser... a gente estava falando sobre isso, né, Paula? Política pública, né? A política pública ser construída com o cidadão, né? A voz dele, o dado que ele gera, fazer parte daquelas definições e de um planejamento a longo prazo, né, do futuro de uma cidade. Então, eu acho que a forma que eu considero, né, de uma jornada completa 360 e que esse cidadão ele se torna um ativo muito valioso para a gestão, porque ele começa também a educar outros, né, a colaborar, a tentar identificar uma conduta, né, que não seja uma conduta sustentável no território e falar. A gente já teve depoimentos, né, de usuários que costumavam falar o seguinte: nossa, eu parava o carro em cima da calçada, até que eu comecei a publicar o carro estacionado na calçada, e daqui a pouco eu comecei a entender que realmente, né, eu fazia aquilo sem muito numa coisa comum. Todo mundo faz, eu também vou fazer. Então, né, esse cidadão ele começa a se tornar mais sustentável mesmo e colaborar com essa mudança, né, da cidade. Então, é bem importante isso. É a conscientização do bem comum, né? A gente tem que entender que é nossa a cidade, no final do dia, é nossa, e se a gente não estiver tomando conta dela, a gente é tão responsável pelo descaso que está se apresentando. E a Paula, você também tem essa experiência de fazer essa mensuração da participação do cidadão, né? Sim, a gente apresenta, né? A gente nos cases, para você ter uma ideia, nesse ano foram 12 palcos, só de palestrantes são 300, então é muita gente. Também tem muita troca, e é essa troca que a gente traz essas informações e a gente estimula muito para que o gestor público traga esses números. Né? Mas só para trazer mais um dado aqui, que eu acho que é importante para a nossa discussão, com relação à questão da primeira observação que a gente fez com relação à questão da inclusão digital, no ranking, a gente tem um dado de banda larga que diz o seguinte, que Centro-Oeste é a região com menor penetração da rede de banda larga doméstica no último ano, com 36%. Em seguida, aparece a região Norte, com 37%, Nordeste, 42%, Sul, 46%, Sudeste, 49%. E, quando a gente discute isso, Camila, a gente percebe essa diferença, primeiro regional, né? E o quanto isso tem um impacto muito grande para o desenvolvimento daquela cidade, para o desenvolvimento econômico, também, obviamente, tem impacto na educação. Isso faz com que se tenha muita mais dificuldade de participação cidadã. A participação cidadã, ela parte, o princípio é a educação. Né? E se a gente tem já essa dificuldade de que as pessoas nem têm acesso a essa banda larga, não têm acesso à internet, você falou de um dado, que acho que foi do Silvio, você falou 86% da população tem acesso à internet, mas tem uma questão interessante aí, porque, com relação ao acesso, muitos têm acesso numa internet no celular, que ele consegue só acessar o WhatsApp, não consegue navegar, né, na internet. Isso tem um impacto grande na educação. E essa participação cidadã, esses dados que as prefeituras trazem, fica bem claro para a gente que, quanto melhor é a conectividade daquela cidade, obviamente, também
a boa vontade do gestor público de trabalhar dessa forma, né, com um governo simples, eficiente e transparente, em que é estimulada essa participação cidadã, a gente percebe que mais cases eles têm para apresentar do impacto da participação das pessoas na construção das políticas públicas. Então, a gente também tem que discutir a questão da falta de infraestrutura, né, para que a gente consiga chegar nessa participação. A gente tem esses dois. Acho que, para isso, essas duas coisas são fundamentais, né? Infraestrutura e educação. A gente está falando de coisas que são um pouco diferentes, mas que são... Diferentes, mas são complementares. Total. E aí a gente entra numa primeira pergunta aqui, quando a gente está falando de exclusão digital, né, que impacta diretamente o desenvolvimento da economia digital. Se eu tenho, pelo dado, a gente tem um pouco mais de 15% da população, que dá mais de 28 milhões de pessoas excluídas digitalmente. Essas 28 milhões de pessoas, elas fazem muita falta em toda uma construção, seja de política pública, seja de recursos na economia, de acesso a serviços públicos. E aí tem uma primeira pergunta que diz o seguinte: as bolhas sociais criarão grandes diferenças digitais regionalmente? Como minimizar esse problema? Quem quer responder aqui? Posso pegar essa? Pega essa, então. Eu acredito, né, inclusive, né, aqui está o Daniel, que, né, durante muito tempo também carregando a bandeira, né, do desafio da mudança cultural, da transformação digital, né, uma pessoa que eu admiro muito, e a gente acompanha o trabalho, teve muitas interações ao longo da trajetória do Colab, né, que o desafio está muito, né, acho que no entendimento do gestor público, de, obviamente, ter o cidadão no centro, mas, quando a gente fala de tecnologia, né, de entender que a omnicanalidade ela é fundamental nesse processo, né? Então, no momento em que, né, vou trazer um outro projeto muito interessante, né, 2 projetos, na verdade, tanto, né, o Orçamento Popular do Rio Grande do Sul, lá com o Eduardo Leite, né, onde a gente trouxe, né, a população do Estado para participar, né, da escolha ali da distribuição de 60 milhões, né, a gente já entendeu e já apostou muito na omnicanalidade, e grande parte da consulta e da participação foi pelo WhatsApp. E a mesma coisa também no Piauí, no governo do Piauí, o OPA, lá com o governador, com o Rafael, né, onde a gente também trouxe, além do WhatsApp, né, a gente tiveram, acho que, muitas vans que rodavam as regiões com menor acesso, né, e conseguiam alcançar a população que menos tinha acesso e que, não, obviamente, não participaria se o governo não fosse para dentro, né, não fosse em busca dessa participação. Então, é muito importante entender que a omnicanalidade, né, ela é fundamental nesse processo, mas ainda é um tema muito travado, até porque a tecnologia, para a omnicanalidade, para ela acontecer, ela não é tão simples assim, não é qualquer, né, tecnologia que consegue alcançar a população, né? Então, e por fim, né, por exemplo, aqui em Santo André agora, né, um movimento de colocar os serviços em totens nos shopping centers, né? Então, você entender que realmente, se você não for até a população, e aí, claro, né, além da omnicanalidade, a interoperabilidade entre as plataformas, acho que esses são os desafios da infraestrutura tecnológica, mas que também tem a ver com uma mudança cultural do gestor, para entender a importância de investir nisso, e que o cidadão, ele não... Assim, acho que a melhor forma de avaliar o impacto é o cidadão conseguiu acessar um serviço por um meio digital, ele ficou feliz com isso, e não forçar ele num único canal, ou forçar ele a entrar num único ambiente para fazer esse processo. Então, a tendência que eu acredito é a abertura para facilitar a vida do cidadão, né, para que ele consiga estar incluído nesse processo de digitalização. Perfeito. Aí uma próxima pergunta que eu vou direcionar aqui para a Paula é: como influenciar o governo para gerar uma regulação que estimule o desenvolvimento científico ao invés de apenas querer cobrar impostos e inibir a criatividade? A gente tem uma abordagem de a gente falar, é um pouco romântica, mas a gente tem uma abordagem mais apreciativa para o processo. Menos crítica e mais apreciativa, no sentido de trazer informação e mostrar que a eficiência gera... Não necessariamente precisa aumentar os impostos, mas, quando você é mais eficiente, necessariamente você vai ter mais recursos. Então, a gente mostra que existem vários caminhos para se chegar
no resultado positivo e o caminho do diálogo, o caminho da colaboração, da eficiência, da transparência. E aí, falando do tema que nos traz aqui, trazendo essa questão de como estimular o gestor, é trazendo dados, né? A gente é muito obcecado por dados, total. E uma das questões relacionadas à eficiência é mostrar o quanto a digitalização, quando a gente fala de introdução, né, às prefeituras da tecnologia, e, infelizmente, gente, são muitos municípios, né, no Brasil, e muitos ainda não iniciaram a jornada da digitalização. E, quando a gente fala de jornada de digitalização, a gente está falando de simplesmente digitalizar documento. Não estamos nem falando de tecnologia de app para saúde, para agendamento, a gente está falando do primeiro passo, né? Então, a gente também entende que tem esses processos diferentes para as prefeituras. Tem aquela que ainda nem iniciou a digitalização e aquelas que já estão discutindo inteligência artificial e como é que elas conseguem utilizar formas de maturidade. Nível, né? de maturidade. E aí, falando um pouquinho sobre a questão da eficiência, a Confederação Nacional dos Municípios ela trouxe que, entre os principais problemas verificados para a instalação do 5G nas cidades, estão a ausência de normas locais, a falta de cadastro digital integrado, além da necessidade de técnico capaz de fazer atualização. Ou seja, a gente ainda tem problemas dessa ordem. Não tem regulação, não tem técnico para colocar a anteninha de 5G ainda. A gente está falando de regulação, da questão das antenas e tudo. Então, percebem que são 5 passos para trás ainda para a gente poder discutir a eficiência, porque ele nem consegue dar ainda, ele não consegue nem ser provedor de internet para as pessoas. Então, o nosso papel, a gente se reconhece como um papel de juntar esses atores para a discussão e mostrar para o gestor o quanto para a cidade, para o cidadão, para a eficiência do trabalho dele, ele precisa entender o que ele tem nas mãos e o que ele pode fazer. Então, a história da gente trabalhar com os indicadores e compartilhar essas boas práticas e fazer os estudos, o ranking, etc., é para mostrar que... E aí, então, fazer comparação entre cidades parecidas, né? Porque não adianta a gente pegar uma cidade pequenininha e comparar com uma capital como São Paulo. São Paulo não é base para nada, né? Então, como que uma cidade irmã, que tem as mesmas características, a mesma população, o mesmo tipo de exploração econômica, desenvolvimento econômico, tem as mesmas características, ela pode estar tão melhor do que a minha cidade nos indicadores. Então, o que a gente estimula é esse tipo de comparação para que ela consiga entender o que aquela cidade está fazendo e o que ela pode fazer também para chegar naquele patamar. Então, é difícil, mas a gente percebe claramente que existe, sim, um avanço importante a partir desse compartilhamento. Então, a gente tem essa abordagem apreciativa, compartilhamento, colaboração e cocriação com diversos atores. É muito complexo, a gente está falando de ambientes complexos. Sem dúvida. Então, a gente precisa de juntar os atores para a discussão. Complementa, Suzy. Surgiu uma pergunta espontânea, uma italiana para 3 brasileiros, porque é muito competente do setor. Ou seja, várias vezes, em várias falas hoje aqui no palco, falamos do conceito de pertencer e de como o gestor pode, de alguma forma, mudar isso. E eu comentei, nós italianos e nós brasileiros somos muito parecidos, ou seja, aquele que é público parece, às vezes, que não é de ninguém, aquela coisa da prefeitura que ninguém cuida. E eu aprendi viajando que no norte da Europa e no Japão tem um conceito fantástico, totalmente diferente. O bem comum, as pessoas cuidam igual que da própria casa, que do próprio apartamento. A pergunta é, como você acha que o gestor pode mudar isso? Qual é a virada de chave? Como pode se convencer as pessoas a cuidar do bem comum? Posso? Curiosíssima. É que tem uma pergunta aqui que eu ia emendar nessa que faz, né? Ao mesmo tempo em que poderia usufruir mais investir em estudo e educação, né? É uma pergunta que fala sobre a questão de falar muito da tecnologia, mas talvez esteja muito superficial. Minha visão, Camila, aqui olhando. É tudo muito complexo dentro de um governo, né? A gente muitas vezes está de fora falando, mas eu vivi dentro de governo e sei o quão é difícil a tomada de decisão, as prioridades e as mudanças de pautas que às vezes já estão pré-estabelecidas. Mas a grande questão que a gente precisa enxergar
Sim, a educação é um ponto fundamental, em especial mudança de mentalidade de servidor público para absorver todas essas tecnologias. Mas o ponto aqui que eu acho importante dizer é que a gente está, na primeira vez na história do Brasil, história de legislação brasileira, a gente tem diversos mecanismos à nossa disposição. Então, a gente tem uma lei de transformação digital que promove a inovação, a gente tem uma nova lei de licitação que promove a inovação, a gente tem o marco legal de startup que promove a inovação, a gente tem o novo marco legal da ciência, tecnologia e informação que promove a inovação. A gente está no momento da inovação. E a gente tem 4 mecanismos aqui que eu falei, que eu trouxe para vocês, para promover essa inovação. A questão é o como fazer isso. Tem dúvida, tem receio, tem poucos gestores capacitados e preparados para isso. O que a gente tem de benchmark é muito pouco, né? O que a gente já tem de cases não está sendo divulgado. Eu conheço alguns colegas que estão saindo por aí para divulgar isso exatamente pela relevância, pela importância de trazer exemplos e empoderar os gestores públicos, principalmente de afastar a aversão ao risco, né? O risco de uma penalização, o risco de inovar, o risco de fazer diferente. A gente está tendo cada vez menos recursos e mais demandas. Então, não é só uma questão de cobrar impostos ou inibir uma criatividade. A criatividade do brasileiro, eu acho que é incrível. A gente tem criatividade por si só. Só que hoje, para inovar, uma empresa privada para inovar, ela precisaria de segurança jurídica. E, infelizmente, pela falta de conhecimento que nós temos, os órgãos de controle, o Ministério Público, acaba tendo um entendimento diferenciado daquilo que deveria estar sendo como uma promoção de inovação para dentro do governo. Né? Hoje, para vocês terem uma ideia, o governo brasileiro, no Brasil, o índice de investimento é 1,2% só do PIB, né, que, comparado com a Alemanha, com os Estados Unidos, que está de 3% para cima, é muito baixo. E a gente tem capital intelectual para aumentar isso. Basta fazer com que haja uma conscientização e educação para que esses gestores, com o uso de outras ferramentas que já deram certos, importando... Gente, não tem problema copiar e colar. Copiar e colar coisa boa é super válido. O que faz sentido é você entender o para que você está se movendo. Enquanto você não entendeu para que você está se movendo, o seu como não acontece. Né? Então, eu acho que esse é um grande ponto. Se alguém quiser me completar, que eu roubei aqui a pergunta. Quer completar? Não, acho que é isso. Acho que o gestor público, né, quando ele encontra ali, né, ele vai em busca do valor público, do impacto no cidadão, quando ele sente isso, né, ele sente que aquele movimento que ele está construindo de uma digitalização está impactando positivamente. E eu tenho um exemplo bem interessante de uma cidade, né, que é uma cidade importante no país, mas que passou e passa por muitos problemas, né, que é São Gonçalo, no Rio de Janeiro, né, que é vizinha de Niterói. Inclusive, Niterói é o exemplo de uma cidade madura, né, como a Paula falou, assim, da régua de maturidade digital. Né, Niterói é um grande exemplo no país, inclusive premiada lá, né, no evento. E São Gonçalo, ela olhava, será que eu tenho capacidade de também construir isso? Né? E a gente foi, aos poucos, construindo lá com eles. E eu lembro que a secretária, ela fala que ela recebeu a visita de um senhor que queria conversar com ela, e ele foi lá agradecer a ela por ter conseguido solicitar a carteirinha da pessoa com deficiência, do filho dele, né, portador de deficiência. E ele falou isso emocionado, né, isso emocionou ela também. Então, acho que quando o gestor começa a entender o impacto, né, que uma política pública tem na vida das pessoas, né, ele começa realmente ele gira uma chave, ele vai em busca disso, e isso começa a ser um grande motor, né, um grande combustível para ele, né, continuar esse processo. Então, acho que é um momento onde ele se conecta com o propósito dele de servir a população. Uma outra pergunta aqui. Paula, queria te ouvir. Tá? Qual a percepção de vocês sobre o uso de tecnologias que podem ser consideradas invasivas,
como biometria, reconhecimento facial, uso de câmeras de mapeamento, etc., nos modelos de cidade inteligente? Eu acho que essa pergunta é muito pertinente, porque, inclusive, a gente não atua só em cidades inteligentes, a gente atua também há mais tempo em aviação e aeroportos. E essa discussão da biometria começou antes, né, nos aeroportos, e depois isso acabou, enfim, a discussão foi ampliada e algumas cidades passaram a utilizar. A nossa posição sempre é de trazer perguntas para a questão, para que a gente consiga chegar na melhor solução. A gente viu que a biometria, enfim, os grandes centros de comando e controle, que tinham essas câmeras em toda a cidade, que conseguia fazer o reconhecimento para diversas coisas, trouxe muitas coisas positivas, mas nós vimos que também tiveram alguns pontos negativos, né, de reconhecimento, enfim, de pessoas que não tinham, de fato, cometido aquele crime, e que isso foi provado depois. E aí a gente sempre entende que a utilização da tecnologia tem que ser feita com muita parcimônia, com muito cuidado, e que, quando isso traz um desafio como esse, a gente precisa olhar com cuidado e utilizar só sempre quando isso traz só benefícios. Então, a nossa posição, né, nós somos uma plataforma que junta essa comunidade para discutir o desenvolvimento das cidades inteligentes. Tudo que diz respeito à utilização da tecnologia, a gente é bem cuidadoso para que... E porque, de uma certa forma, o nosso protagonista é o cidadão. Então, a forma da gente conseguir discutir com os demais atores, trazendo sempre a perspectiva do cidadão, é o que, de fato, está trazendo esse benefício para ele, porque é muito fácil a gente, às vezes, ter uma inclinação, ou pessoal, ou por alguma empresa que está trazendo uma determinada tecnologia, mas que aquilo não está testado. Então, a gente discute muito esses ambientes regulatórios, que são os sandbox, que, nas cidades, você consegue... Imagina que uma cidade como São Paulo, uma megalópole, uma cidade grande aqui no Brasil, começa a rodar uma tecnologia sem antes fazer um teste no ambiente controlado para ter certeza de validar aquela tecnologia. Então, a gente também estimula bastante esses ambientes como sandbox, para que você consiga testar no ambiente controlado, e só quando realmente você consegue provar que aquilo em grande escala vai funcionar, aí sim passar a rodar a tecnologia. A tecnologia ela é muito boa quando a gente consegue ter certeza de que ela vai trazer esse benefício, mas ela também pode ser um problema. E eu só vou trazer um exemplo, porque acho que esse exemplo pode ser legal. A gente tem bastante cuidado com relação à utilização de tecnologias, porque as cidades, os prefeitos, principalmente, mais do que, às vezes, os secretários, que são mais técnicos, eles se encantam com alguma tecnologia específica. E, num ano, já faz um tempo, a gente tinha uma tecnologia para ônibus, que era uma tecnologia que monitorava os ônibus, que, para uma cidade grande, faz todo o sentido do mundo, porque você tem muito trânsito, você quer ter a previsibilidade de que horas vai chegar. Hoje, isso já avançou bastante, na época não era assim. E 3 cidades pequenas, que não tinha zero problema de mobilidade urbana, compraram essa tecnologia. A gente teve um problema, porque, enfim, era de uma empresa que estava vendendo essa tecnologia lá no nosso evento, e tiveram críticas das pessoas das cidades, porque eles gastaram, investiram numa tecnologia que não precisava. Então, a gente discute muito de fazer o planejamento antes, de entender o que aquela cidade precisa, qual a real necessidade, o que funciona para uma cidade não vai funcionar para outra, e utilizar realmente a tecnologia com bastante parcimônia e, necessariamente, testar antes nesses ambientes controlados para ter certeza de que isso vai rodar bem. Eu não sei se eu respondi bem essa pergunta da utilização da tecnologia, mas para mostrar a complexidade do assunto, né? E eu acho importante a gente considerar também o armazenamento desses dados, né? Onde esses dados capturados, seja por biometria ou qualquer outra forma, eles estão armazenados, porque a segurança desses dados também são extremamente relevantes, né? Geralmente, essa captura é para a política pública ou para a facilitação de serviços, mas você ter eles de uma forma segura em qualquer plataforma, que, especialmente nuvem, que já tem os protocolos de segurança e que já respondem a órgãos de auditorias externos e internacionais, é muito melhor, porque garante a proteção dos dados.
Suzana, eu queria te perguntar, no teu projeto, você usa algum tipo de tecnologia para, seja um reconhecimento facial, um fingerprint, alguma coisa do gênero? Não chegamos ainda a usar. Como falei no começo, a verba para esse tipo de projeto é muito limitada. A gente vem de casas de um programa que chega, em média, na nossa região, a vender casas para 150, 160 mil reais. Portanto, em termos de tecnologia, a gente tem algumas ferramentas. Por exemplo, temos totem interativos para quem não tem celular e pode usar, temos um aplicativo dos moradores, temos sensores para medir o consumo de água ou de energia. Não chegamos a esse tipo de tecnologia. É economicamente inviável para nós. Última pergunta aqui, depois a gente vai para considerações finais. Paulo, mais uma pergunta aqui. Como a inteligência artificial pode ser útil para as questões sociais de acordo com a situação do Brasil? Acho que, assim, primeiro, os dados, né, e a leitura dos dados e a capacidade da gente conseguir, né, otimizar essa relação com o cidadão através da inteligência artificial é muito importante, né? Então, eu acredito que no momento em que você entende quem é o cidadão que está interagindo com você, você potencializa essa relação através de aí, isso é interessantíssimo. Então, no momento em que ela entra para reivindicar um problema e a plataforma entende que ela tem a idade de solicitar o cartão da pessoa idosa de estacionamento e oferece isso e é proativo nesse movimento, ela está entregando ali algo valioso para o munícipe, né? Então, estou dando um exemplo bem simples aqui, mas acho que existem inúmeras formas da gente, né, pensar em como, né, aí, desde do entendimento sobre a percepção desse cidadão em relação àquela política pública ou aquilo que foi proposto, se ele tem uma posição de neutralidade, de oposição ou de apoio, também é muito importante para o gestor público entender isso, né? E eu acho que aí traz essa possibilidade aí. A gente tem alguns projetos onde a gente faz esse trabalho, entrega essa inteligência, né, para o gestor, e é um foco muito no cidadão, né? Como é que esse movimento vai beneficiar positivamente o munícipe? Então, acho que é bem, né, caminhando para isso. Alguns exemplos aqui, mas eu acho que deu para entender um pouco. Nessa linha aqui, eu tenho um exemplo, antes de passar para você a pergunta, Paula. O que acontece? A secretaria, eu estava numa conversa com a Secretaria de Cultura e fiz a seguinte pergunta: como é que vocês definem o tipo de show que vai ser oferecido ao cidadão numa determinada região? E ela perguntou: eu pergunto aqui para os meus funcionários que tipo de artista aí está famoso, o pessoal gosta, e aí a gente contrata, né? Eu falei, então, mas não seria legal você, através de mídia social, usando a inteligência artificial, ouvir deles o que eles gostam, e não um achismo de um servidor, por mais que ele eventualmente more na região, mas para poder saber o que, de fato, aquela população vai receber, aquela micro-região vai receber. E isso é um dos exemplos, obviamente, aqui é um exemplo bem pior que o teu, assim, né? Bem pior não, bem mais simples do que o seu, Paulo, mas é muito para mostrar para vocês como a inteligência artificial ela pode ser usada para tudo, gente. Para tudo ela pode ser usada, para mensurar, para escutar, para poder ter a sensibilidade do que está acontecendo em real time. Ela te traz em real time a situação, né? Paula, eu queria te passar a palavra aqui para você dar um pouco da sua contribuição sobre como a inteligência artificial pode ajudar. É interessante você ter falado o óbvio, né? O óbvio precisa ser dito sempre, todos os dias, toda hora, a gente não pode esquecer disso. E essas discussões, Camila, de como utilizar a inteligência artificial, por exemplo, que é uma ferramenta muito poderosa e que o gestor público poderia utilizar, como nesse caso que você mencionou, que é um caso bem simples e que o gestor ele nem entende
os recursos que ele tem e como ele pode utilizar. E aí, nesse ponto, a gente vai ter que voltar de novo na questão da educação, e a educação, inclusive, na jornada de conhecimento do gestor. Qual é o nosso papel? Aí eu pergunto para nós aqui, qual é o nosso papel, que estamos aqui falando do mesmo assunto e que temos o mesmo interesse. Qual é o nosso papel em ajudar o gestor nessa jornada e fazer com que ele entenda qual é o meu primeiro passo, e o segundo, e o terceiro, e quando eu conseguir trilhar essa jornada e chegar lá no topo. Onde eu vou estar? Se eu estiver no topo, eu, gestor, que estou cuidando da transformação digital, porque a gente tem várias questões, né? Ela comentou aqui do saneamento básico, rankings internacionais não medem saneamento básico, porque básico já está equacionado. E aqui a gente está discutindo uma questão básica como essa. Imagina discutir inteligência artificial. Eles nem sabem o que é inteligência artificial. Muitos não utilizam ainda bem as redes sociais. Muitos não utilizam recursos ainda mais básicos. Então, acho que o nosso papel, Camila, é mostrar como, nessa jornada, né, do gestor público, como que ele consegue, de uma forma simples, ir se apropriando desses recursos e mostrar, de novo, voltando na história da educação, eficiência. O quão eficiente ele vai ser. Imagina essa secretária se tivesse utilizado esse recurso e ela descobriu que o cantor X faz um sucesso absoluto, o quanto essa prefeitura vai ser reconhecida por ter trazido a pessoa que as pessoas esperam ver no palco. Enfim, a gente precisa... A minha questão aqui, para que você trouxe a utilização da inteligência artificial para as prefeituras, é que a gente realmente precisa levar essa informação. Então, a gente vai precisar, e aí eu até já fica o convite para você, da gente fazer aí uma aula, alguma coisa assim, para mostrar essa jornada, né, Paulo? E aí você está aí concordando, porque ele sabe como é difícil a gente falar de coisas até mais simples do que a utilização da inteligência artificial. Então, acho que para o poder público, diferente do privado, a gente vai precisar estimular essa jornada para que eles consigam entender como utilizar isso no seu dia a dia. Bom, infelizmente, o nosso tempo já está chegando ao fim. Eu agradeço aos três pela participação. É um tema rico, não exaustivo. É importante ressaltar que, para as cidades inteligentes acontecerem, a gente precisa ter uma maior educação e, com certeza, focar em serviços públicos mais eficientes, assertivos e inclusivos. Eu acho que, a partir daí, a gente consegue trazer para a população, de fato, agregar mais valor para todos esses serviços e avançar nessa pauta de uso de tecnologia junto com uma estruturação de políticas públicas a longo prazo. Muito obrigada.